Minha diretoria, o Grêmio vem de uma derrota e um empate na Série B. Começou a Série B com 1 ponto em 2 jogos, e sendo que esses 2 jogos eram extremamente fáceis para o time do Grêmio. Por quê? Porque nós estamos falando de Ponte Preta, rebaixado no Campeonato Paulista, e do time da Chapecoense, que, assim como a Ponte Preta, não ganhava um jogo desde o meio de fevereiro. Então, assim, 2 times que estão tomando porrada uma atrás da outra, em péssima fase, e de repente o Grêmio recebe um em casa, pega a Ponte Preta fora, joga melhor os 2 jogos, tem mais oportunidades e tal, mas não é suficiente e toma um gol no contra-ataque da Chape e empata o jogo com a Ponte Preta. Pode parecer assim, mas é o começo e tal, mas realmente tem uma coisa que deixa a gente encucado, que é a entrevista que eu fiz no Cara Tapa com o Léo Moura, né? Que o Léo Moura me disse uma coisa que eu nunca tinha escutado. Ele falou que, quando eu perguntei do Renato, o Renato estava no meio da polêmica do Flamengo e tal, quando eu perguntei do Renato, o Léo, muito fã do Renato, falou, não, pô, Renato fora de série e tal, não sei o quê. Eu perguntei do Grêmio, eu falei, pô, mas e esse Grêmio que na mão dele disputava os títulos, de repente o time do Grêmio tá para ser rebaixado. E naquele momento acho que a gente até achava que poderia, mas a gente achava que escapava, porque foi muito surreal o rebaixamento do Grêmio pelo time que ele tinha. E ele falou assim, cara, o Renato sempre disse lá no Grêmio, né, que quando ele saísse, o Grêmio ia descambar, porque quem cuidava de todo o futebol do Grêmio era ele. E aí você fica numa... Eu ouvi isso e falei, tá bom, faz parte da entrevista, deixa aí, mas sei lá, acho que não deve ser isso, né? Caiu porque caiu e tal. E aí começa o outro ano, e hoje eu acho que é muito cômodo, razoavelmente fácil, afirmar que o gremista e o Grêmio estão vivendo de um Grenal. Porque assim, o Grêmio, o que o Grêmio fez nessa temporada? Trocou de treinador, muito cedo e meio inexplicavelmente, né? Porque, pô, tu vira a temporada com um técnico, aí passa 5 jogos, meio maluco. Aí coloca o Roger, que também não é longe de ser uma unanimidade, mas pra Série B, tudo bem e tal, não sei o quê. O time do Grêmio não é um timaço, mas tem alguns bons jogadores ali no elenco. Você vê um Thiago Santos no banco de reserva, né? Você vê um Ferreirinha agora voltando de contusão, tem Diego Souza, o Elias, que é garoto, é bom jogador. E você tem um time ali absolutamente capaz, uma estrutura, uma torcida e, insisto, a gestão do Romildo como clube é uma das melhores do Brasil, se não for a melhor do Brasil. Né, em relação à dívida, às condições de trabalho, tudo, ao crescimento do Grêmio é muito forte, né, nos últimos anos. Só que isso não vai se refletir em campo sempre, porque a gente sabe que futebol é uma coisa, a gestão é outra. Os maiores títulos aí de Palmeiras, Corinthians foram em gestões absurdas, o Flamengo foi campeão várias vezes com diretorias horríveis, o Brasil ganhou Copas do Mundo com a CBF do jeito que está, e a gente sabe que não reflete. Só que talvez essa blindagem que o Renato disse ter em cima do time do Grêmio, do futebol do Grêmio, ela seja real, porque é impressionante, assim, ontem eu assisti o jogo do Grêmio, durante o segundo tempo eu estava até fazendo live aqui, vendo o jogo e tal, e no primeiro tempo, nos primeiros 25 minutos, tal, o Grêmio até mostrou alguma articulação, alguma tentativa ali coordenada, mas quando você pega o formato de jogo do Grêmio, você já começa a identificar muito rapidamente algumas coisas confusas, né, nesse formato. Eu estou abrindo aqui as estatísticas do jogo de ontem, mas, por exemplo, quando você tem o Vila Sante, o Bitelo e o Lucas Silva no meio, por que o Campaz está jogando aberto na direita e não o Campaz na criação? Por que o Benítez não está na criação? Porque esses 3 jogadores, nenhum deles é um grande jogador de criação. E o Grêmio fica extremamente previsível. Você tem o Ferreirinha de um lado, você tem o Campaz do outro, toda bola que o Grêmio pegar, ele vai botar na ponta. E esse cara vai tentar um drible no cruzamento. E vai cruzar a bola pro Elias, que não é um jogador que nem o Diego Souza, para fazer um gol de cabeça e tal. E fica assim uma coisa meio... As alterações durante o jogo, entrando o garoto um atrás do outro e tal. Sabe, assim, aí você tem o Benítez, que a gente sabe que ele tem problemas de contusão, mas ele é bom jogador. Você tem o Thiago Santos, que a gente sabe que ele é bom jogador, embora ele também tenha uma irregularidade grande lá no Grêmio. E o Grêmio estava sem o Kahneman e o Diego Souza e o Nicolas, né? Assim, faz falta, mas não justifica o Grêmio não vencer em casa, ou não ser amplamente superior em casa a um time que não ganhava o jogo desde fevereiro, que foi eliminado nas quartas de final do Campeonato Catarinense. Não tem nenhuma lógica isso. Dentro das estatísticas do jogo, o Grêmio chutou 8 bolas, o time da Chapecoense chutou 8, chutes na direção do gol, tá? O Grêmio deu 5 que ele acertou o gol. E o Chapecoense deu 1 e ganhou o jogo. O futebol é assim, não tem jeito, né? Mas é muito louco isso, né, cara? É muito curioso como você faz uma reflexão em determinado momento, você fala, poxa, mas tudo bem, então ano passado vamos acreditar que foi um surto. E o que está acontecendo esse ano? O que o Grêmio conseguiu mostrar esse ano de evolução? O Grêmio ganhou um Grenal. E ali se criou uma, né, do caralho, ganhou um Grenal do caralho. Eliminou o Inter, tal, paulada, 3-0 e tal, não sei o que, ganhou do Ipiranga, que, porra, né, vamos combinar.
E as coisas começam na temporada, na hora que vem veio a Copa do Brasil, o Grêmio foi eliminado da Copa do Brasil. Ridiculamente. E aí, embora o Mirassol não seja um time lá do cu do Piauí, mas não é o Grêmio, porra. O Grêmio não pode, né, achar normal ser eliminado pelo Mirassol. E aí começa o campeonato da Série B e esses dois resultados aí. Talvez pareça assim, falar assim, mas são só 4 pontos que o Grêmio deixou de ganhar logo no começo, talvez seja um exagero, né? Você pode ter essa visão. Mas no ano passado, por exemplo, 4 pontos era exatamente a diferença entre o time que subiu e o 7º colocado. Então são 4 pontos, irmão. São 4 pontos, né? Dos quais você poderia até de boa vontade falar, o Grêmio ganhou em casa da Chapecoense, empatou com a Ponte Preta fora, tá tudo bem, tá tudo ok, né? Agora, 1 ponto nesses 6, fica uma coisa, né? Desculpa, na verdade são 5, né? Que o Grêmio deixou de ganhar dentro dessa lógica. Mas os 4 que eu me refiro, assim, o Grêmio deveria ter 4 pontos agora, pelo menos, e não tem. E aí eu começo a lembrar dessa história do Léo Moura e falar, será que o futebol do Grêmio é tão desorganizado assim, que quando não tem um cara como o Renato para cuidar da parada toda, a coisa sai do controle nesse nível? Ou seja, tudo que a gente viu naqueles anos do Grêmio era uma grande ilusão causada por uma gestão futebolística e de ser o líder do clube e tal, do Renato internamente no futebol. Ou seja, o Renato cuidava de todas essas áreas, era tão dependente dele a esse ponto. Será que o Renato disse isso numa daqueles papos dele? Ou isso está se mostrando agora? Porque assim, não tem time para ter caído, não tem time para estar jogando o que está jogando, não tem time para começar a Série B desse jeito, não tem nada que justifique. E é muito fácil você querer ligar a câmera aqui e falar assim, não, eu sei, o problema do Grêmio é tal. Não está claro qual é o problema do Grêmio. Não está claro, né? Porque são diversas situações onde você olha e não consegue entender o que está acontecendo. Então, eu acho que realmente o Grêmio deveria fazer um esforço nesse momento e ligar pro Renato. Porque se só ele conseguia controlar quem tá ali, então liga pro cara. Porque, sabe, não dá para esperar chegar, que nem o ano passado. O Grêmio ficou esperando, não, eu vou sair do rebaixamento, não saiu. Vai ficar esperando a Série B? Não, 2 jogos, 3 jogos, 4 jogos, não começou a decolar, não começou a ganhar, se vira, meu irmão, manda o treinador embora, troca a porra toda, contrata alguém, sei lá, faz alguma coisa. Porque não dá pra esperar. A Série B é uma pica, tá? A Série B não é essa... E acho que todo mundo imaginou que o Grêmio passaria a Série B, mas assim, lamberia a Série B. Né? Pela estrutura, pela organização, pelo time que tem e tal, que não é um time máximo, mas também passa longe de ser um time de Série B. E começa desse jeito. Difícil, cara. Bem difícil de entender o que está acontecendo no Grêmio, mas eu já ligaria o alertazinho aí para não deixar isso passar de 5 rodadas. Chegou na 5ª, não andou? Foda-se, irmão, troca, vai buscar o Renato, vai buscar a puta que eu pariu. Mas não dá para deixar. Não dá para deixar, porque o ano passado vocês viram o que aconteceu.